Bom dia, igreja, Pai do Senhor Jesus. Mais uma vez quero glorificar o nome do nosso Deus pelo dom da vida, por até aqui Ele está nos sustentando. Estamos aqui mais uma vez reunidos nesse lugar maravilhoso aqui que Deus propiciou as nossas vidas e vamos aqui participar com vocês. Se você já tomou seu café, fique à vontade. Se está tomando seu café, também fique à vontade. Aproveita, se inscreve aí, dá o like, compartilha a Escola Bíblica Dominical aí com todos os seus conhecidos, como eu sempre digo, com parentes, amigos, vizinhos, inimigos principalmente. Virou um bordão, mas é isso, eu acho que tem que ser. E como o pastor já falou na quinta-feira, fez assim um anúncio fenomenal na quinta-feira, tá aqui o casal especial. E eu ia falar que eu chacoalhei a roseira, veio gente aí outro dia. Agora esses dois aqui, o pastor deu uma cajadada na roseira, veio os dois. O pessoal andou orando para chover, com medo. Eu falei que eu ia falar e falei, entendeu? Mas estou aqui, vou deixar a Thalita e o Rogério falar bom dia para vocês. Bom dia, irmãos, tudo bem? A paz? Bom dia, igreja. A paz a todos. Olha, gente, brincadeira não, mas ó, povo artista da igreja assim, é difícil, mas a gente consegue fazer. Irmãos, vamos continuar nosso estudo na carta de Filipenses. A aula passada foi iniciado o primeiro capítulo, nós falamos ali do versículo 1 até o versículo 11. E hoje nós vamos dar continuidade, né, no estudo da carta. Só lembrando para vocês que na aula passada nós comentamos sobre a questão de você se alegrar mesmo em meio às dificuldades, né? Então nós vimos ali que Paulo, mesmo estando preso, estava escrevendo essa carta aos Filipenses, que Filipos foi a primeira cidade na Europa onde o evangelho começou a ser divulgado. E um resumo mais sucinto da primeira aula quer dizer o quê? Que Paulo chama atenção para nós sermos obedientes ao Senhor, de quando o Senhor manda a gente fazer algo, a gente tem que ser obediente. E saber que nessa obediência nós não vamos estar fazendo as coisas pela nossa vontade, mas com a operação do Espírito Santo na nossa vida. E ainda assim nós vamos entender que tudo isso vai estar acontecendo com oposição. É natural para aqueles que servem a Cristo saber que vamos ser perseguidos. Jesus falou isso, que nós teríamos aflições e que nós seríamos perseguidos por causa do nome dele. Então, Paulo só reforça isso, principalmente para aqueles que eram novos convertidos ali em Filipos, que isso faria parte da vida deles como cristão, né? E mesmo assim, Paulo estava preso e estava se preocupando com a vida de tanto de judeus como de gentios. E aí eu abordei as questões da oração que Paulo fazia. Oração, a forma com que a gente tem que orar. E aí a primeira coisa, sempre a gente ter gratidão. Perguntei se a gente lembra de agradecer. Muitas vezes a gente só quer pedir, né? A gente sempre fala isso, só quer pedir, esquece de agradecer. A oração nossa tem que ser abrangente, ela não pode ser só para a minha vida pessoal, não pode ser só para as minhas preocupações. A oração ela tem que ser constante, ou seja, eu não posso orar só naquele momento de dificuldade. A oração, como sempre digo, é o combustível do crente. É orar e agir. Eu só vou conseguir crescer e melhorar minha vida se eu manter essa oração constante. A oração tem que ser com alegria, não tem que ser aquele, meu Deus, tem que orar hoje, não sei o que, aquele desespero. Por isso que os pastores têm feito aí também o acordando com sabedoria, para você já dar aquele motivado. Ainda como a pastora fala, nem que você volte a dormir, mas você já vai dormir mais abençoado do que Sim, com certeza. né? E a oração tem que ser com recordação também, você se lembrar daqueles que sempre trabalharam para o seu crescimento cristão, né? E feito isso, nós vamos orar aqui para começar e depois a gente já faz a leitura do capítulo 1, dos versos 12 em diante. Fechar os nossos olhos. Senhor meu Deus, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com meus irmãos, estudando a Tua Palavra, Deus. Nós sabemos que desde a eternidade o Senhor já tinha separado esse dia nas nossas vidas para que pudéssemos estar aqui em comunhão com o Teu Santo Espírito e aprender mais de Ti, ó Deus. Peço mais uma vez que o Senhor esteja abençoando a cada um que está ouvindo essa aula nessa manhã. Ó Deus, que o Senhor possa tratar com cada um na intimidade do Espírito. O Senhor sabe, conhece o coração de cada um, a necessidade, aquilo que precisa ser mudado. Mas que essa palavra, Deus, faça morada continuamente no coração da minha vida e da vida dos meus irmãos. Ó Pai, retira do meio da Tua igreja toda e qualquer preocupação, cansaço, tudo aquilo que possa tirar a atenção dos Teus filhos, mas que agora haja uma paz celestial e que esse momento seja o momento do Senhor tratar com cada um de nós. Por isso eu peço mais uma vez, usa da minha vida conforme lhe aprouver,
que eu seja um instrumento perfeito do Senhor para transmitir a palavra de Deus e que ela faça efeito primeiro na minha vida, me mudando, me corrigindo e também na vida dos meus irmãos. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Então nós vamos ler aí, eu vou fazer a leitura do capítulo 1 de Filipenses, vou ler o verso 12 e vocês vão na sequência fazendo a leitura aí dos outros versos e os irmãos vão acompanhando em casa. Então Filipenses, capítulo 1, versículo 12 diz assim: Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Pois foi assim que toda a guarda do palácio do governador e todas as outras pessoas daqui ficaram sabendo que estou na cadeia, porque sou servo de Cristo. E a maioria dos irmãos, vendo que estou na cadeia, tem mais confiança no Senhor. Assim eles têm cada vez mais coragem para anunciar a mensagem de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Esses fazem isso por amor, pois assim que Deus me deu o trabalho de defender o Evangelho. Os outros não anunciam Cristo com sinceridade, mas por interesse pessoal. Eles pensam que assim aumentarão os meus sofrimentos enquanto estou na cadeia. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Pois eu sei que, por meio das orações de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, eu serei posto em liberdade. O meu grande desejo e a minha esperança são de nunca falhar no meu dever, para que, sempre e agora ainda mais, eu tenha muita coragem, e assim, em tudo que eu disser e fizer, tanto na vida como na morte, eu poderei levar os outros a reconhecerem a grandeza de Cristo. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho útil. Então, não sei o que devo escolher. Na verdade, nós vamos até o versículo 26. Pode continuar, tá? Estou cercado pelos dois lados, pois quero muito deixar esta vida e estar com Cristo, o que é bem melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. É o 25, né? 25. E como estou certo disso, sei que continuarei vivendo e ficarei com todos vocês para ajudá-los e a progredirem e a terem a alegria em ver da fé, que vem da fé. Assim, quando eu for visitar vocês outra vez, vocês terão muito mais razão ainda para ficarem orgulhosos de mim na vida de vocês. Tenho uma união com Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Então, como eu já fiz o retrospecto da aula passada, Paulo estava escrevendo isso primeiro para mostrar que passaremos por tribulações, passaremos por dificuldades, passaremos, mas isso não pode ser impeditivo para que a gente deixe de proclamar e de levar a palavra de Cristo à frente. E aí, como eu pedi para a Flávia divulgar aí durante a semana, né, eu queria já fazer uma pergunta para vocês. Se vocês não viram, eu vou refazer as perguntas aqui, uma por uma, mas eu queria fazer para vocês participam aí no chat e eu vou fazer aqui para os meus irmãos, para ver a opinião de vocês com relação a esse assunto. Então a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, Thalita e Rogério, e aí cada um responde os dois, ou cada um responde quem achar melhor. Considerando essa situação que Paulo estava preso, e considerando tudo isso que nós lemos no texto aqui, a começar pelo versículo 12, que ele diz assim: quero ainda, irmãos, cientificados de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Considerando isso, a situação que ele estava preso, e esse versículo, a primeira pergunta que eu faço para vocês, que eu fiz para os irmãos é: vocês alguma vez já conseguiram se sentir bem motivados por ver um irmão que estava numa dificuldade, talvez até numa situação como essa de Paulo preso, e aquilo você olhar para a sua vida e falar assim: caramba, a pessoa está passando aquela situação e está firme com Cristo, e eu, o que eu estou fazendo? Qual que é a opinião de vocês?
Para o ímpar, joga a moedinha pra cima, com o cara coroa. Aquele primeiras mulheres. Maldade. Quando eu li essa pergunta, eu pensei logo nos pastores, né? Sim. Eu acho que como a minha conversão foi realmente aqui, né? E tudo que eu aprendi foi vendo, né, A com vida dos eles dois. e aprendendo com eles através daquilo que eles vivem mesmo. E algo que me marcou muito foi a questão do amor dele, assim, sabe? E ver as injustiças, ver a ingratidão, ver coisas que eu ficava indignada e pela imaturidade, eu ficava assim, como assim? Vocês vão continuar investindo e tal? Mesmo que acontecesse tudo isso? Eu não entendia. E aí eu lembro do dia que eu cheguei para eles, falei assim, olha, antes eu não entendia o amor, né? A posição de vocês, eu me revoltei. Chegou uma fase que eu achava assim, não, é tudo assim. Tipo, então eu comecei a endurecer meu coração. Depois eu comecei a olhar com um outro olhar. Eu acho que é a questão da maturidade, né? Com o tempo a gente vai ficando mais maduro e vai querendo ver as coisas diferentes também. E aí eu cheguei até ele e falei assim, olha, antes eu não entendia, mas hoje a minha oração tem sido, Senhor, me ensina a amar. Amém. Como eu vejo os pastores amando. Amém. Então não é porque as pessoas fazem certo, não é nem porque as pessoas elas demonstram gratidão, é uma decisão. E eu decisão acho que de amar, né? Isso. Então isso pra mim fica um referencial, assim, sabe? Rogério, você já deixou ela falar, mas agora você fala também. Você pensou que eu ia te aliviar, Dada? Com certeza. Então, eu vou te mudar só um pouquinho a pergunta, mas mesmo voltando para esse texto que eu li aqui, versículo, quando Paulo fala assim, das coisas que me aconteceram, você pode lembrar, citar aí para os irmãos, por exemplo, o que você vê das coisas que aconteceram com Paulo que talvez tenha te impactado? Cita aí um dos exemplos daquilo que você já sabe que aconteceu com Paulo, que você um dia lendo a Bíblia, você fala, caramba, como é que esse cara aguentou isso? Eu acho que assim, toda a passagem dele, até hoje de manhã a gente estava conversando sobre exatamente isso, né? A história dele. E uma coisa que me chamou muita atenção, quando eu fui ler na minha Bíblia, que fala, né, que de Filipos se refere a Atos 16. Que Deus dá uma visão para ele, que ele tem que ir para Macedônia. Isso. E ele vai porque Filipos era a principal cidade. Na entrada do... E ele vai, e ele é açoitado, é preso. E tudo que acontece na prisão, que a gente já sabe. Mas o que me chama a atenção é a conversão daquele soldado. E outra, que Deus chama... E ele, quando o pessoal quer mandar ele embora, ele fala, o quê? Na hora de bater e fazer, vocês anunciam para todos. E agora ninguém reconhece o erro. Não, então agora eu quero ser... E ele fez, e eles vieram. E um detalhe que ninguém se apegou é que ele era um cidadão romano. E um detalhe que a gente sempre escuta o pastor falando, que, né, que ele usou isso, e ele não só usou, então assim, Deus poderia ter chamado várias pessoas. Mas eu acho assim, chamou Paulo, colocou sobre ele essa unção, esse poder sobre ele, e pegou alguém romano, porque ele teria, vamos falar assim, que dar carteirada. Sim. Que ele usa isso nessa hora, que quando as pessoas descobrem que ele é romano, aí o negócio estreita para eles. E ele usa disso para chegar até Roma, que já era projeto de Deus, que ele tinha que pregar também em Roma. Então, se ele não fosse cidadão romano, ele não ia conseguir esse avanço. Então, isso marca bastante. E ele mesmo na prisão, ele escreve, eu tenho um amor grande por vocês, e ele sabe do que Deus chamou. Amém. E eu acho interessante, irmãos, além disso do que o Thalito e o Rogério já falaram, só relembrando que, por exemplo, o Rogério já citou essa questão dele estar preso em Filipos, mas olha, Paulo, se você lembrar, Paulo sofreu naufrágio, Paulo sofreu vários açoites, e açoites, ele até tem um texto da palavra que fala que Paulo ele sofreu 3 vezes, e a gente vai ler isso talvez em 2 Coríntios, deixa eu conferir aqui, até vou pedir para vocês deixarem aberto para a gente ler aí, é 2 Coríntios, capítulo 7, um de vocês dois aí puder deixar aberto, que aí a gente lê junto com os irmãos. 2 Coríntios, capítulo 7, deixa eu ver aqui. 7 não, acho que é capítulo 4. Estou me confundindo aqui com a... 4 do 7 ao 12. Pode deixar aberto aí que nós vamos ler. Tá? É uma coisa interessante. Mas enquanto eles estão abrindo ali, Paulo, na questão quando ele fala de açoite, por exemplo, existia naquela época um tipo de punição que era você açoitar a pessoa com 40 chibatadas.
Só que eles nunca davam as 40, com medo de errar, porque a lei era tão rígida que eles não podiam passar das 40. Então eles davam sempre 40 menos 1. O cara parava. E Paulo fala que ele foi arrebatado 3 vezes com 40 menos 1. Você imagina a pessoa, ia chegar no 40, não, parava de contar, e o cara de novo ia lá e 39. Então, naufragou, foi picado por cobra, e tudo isso não diminuiu a vontade de Paulo continuar pregando o evangelho. E isso é o objetivo principal da aula hoje, que começou na aula passada, mas nós vamos continuar. Como é que você consegue se alegrar, já que Paulo falou nos primeiros versos de 1 a 11, falando de você orar com alegria, como é que você consegue se alegrar passando por tudo isso? Tá? Vocês vão ver agora 2 Coríntios, capítulo 4, 7 a 12, o que diz? Quem que vai ler? Eu leio. Então, mas antes disso, seguindo lá em Filipenses, a gente leu só até o 26, né? Isso. Ele mais pra frente fala que depois que eles, ou foi em Atos, que depois que ele sai, foi em Atos 16, no finalzinho, assim que ele sai, eles vão na casa de Lídia e vão com alegria, vão lá para alegrar as pessoas. Justo. Você fala, cara, acabou de sofrer, apanhou, que não sei o quê, e ainda depois... tem alegria, tem motivação. É o que você falou, né? É essa alegria. Então vamos lá. Então, 2 Coríntios 4, 7. Porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Durante a vida inteira estamos sempre em perigo de morte por causa de Jesus, para que a vida dele seja vista nesse nosso corpo mortal, de modo que a morte está agindo em nós e a vida está agindo em vocês. Amém. Irmãos, olha que coisa você vê aí. Eu vou pegar 2 versículos desse daí que o Rogério acabou de falar, e diz assim, ó, versículo 8 e 9. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Era para vocês verem como Paulo não estava falando, pregando, porque estava tudo bonzinho na vida dele, porque estava tudo certinho na vida dele. Ele estava falando do amor do Cristo, dessa alegria que o Rogério também já citou quando ele saiu da cadeia, porque ele sabia aquilo que tinha feito diferença na vida dele. Então, depois dessa primeira pergunta que eu fiz para vocês, né, se você já teve, com base na tua vida, algum irmão que você viu testemunhando, que pelo sofrimento daquele irmão, aquilo te motivou a continuar a sua caminhada, continuando assim, você acha que Paulo não tinha motivo para se sentir injustiçado por tudo que tinha acontecido com ele? Essa é a minha segunda pergunta que eu tinha feito para vocês completarem. Quando eu sou injustiçado, eu queria que você respondesse. O que você sente quando você acha que está sendo injustiçado? Thalita, Rogério, o que você sente? A Thalita até já falou alguma coisa no começo da conversão. Mas quando vocês estão numa situação assim que você se sente injustiçado, qual o primeiro sentimento que você vem assim dentro de você? Eu acho que de cara é o aborrecimento, mas eu acho que quando a gente entende o propósito, a gente muda o olhar, né? Uhum. Mas até se você não entender o propósito daquilo, você vai ficar aborrecido. Aborrecido, já dá vontade de jogar tudo pro alto, de não fazer nada. Querer vingança, né? Querer vingança, isso que é. Então, mas você vê, Paulo, quando a gente está lendo esses versículos aí, principalmente o versículo 13, ele sabe daquilo da bondade de Deus sobre a vida dele, porque ele foi absolvido, por exemplo, 3 vezes, né? Até a gente pode ler aqui Atos 23, 29, você pode ler pra gente, Thalita, por favor? Só vou dar um exemplo para vocês de como Deus, apesar de todas as coisas, Paulo poderia estar pensando assim, caramba, mas será que eu vou passar por tudo isso e ninguém vai me socorrer? Mas olha o que diz Atos 23, 29. Então descobri que ele não tinha feito nada para merecer a prisão ou a morte. A acusação contra ele era a respeito da própria lei deles. Isso é o comandante lá da Romana em Jerusalém, que Paulo tinha sido levado à presença dele para os judeus falando que ele estava levando um outro tipo de mensagem, tudo. E o cara chegou e falou assim, não tem culpa. Então a gente tem que entender que se a gente confia em Deus, é Deus que vai justificar a gente. Porque se a gente for sempre confiar somente na justiça humana, a gente vai se decepcionar.
Quantas e quantas vezes a gente já não teve uma causa na justiça que você vai botando a confiança no seu advogado, ou vai botando a confiança que a justiça vai te favorecer e chega lá dá tudo ao contrário. Sim. Dá vontade de você falar assim, caramba, mas que justiça é essa? Porque a gente está olhando para a justiça humana. Mas a justiça divina, ela é infalível. Sim. E Paulo confiou nisso. Então, a gente tem que começar a sempre firmar a nossa fé nesse sentido. De que não estou falando que você não deva procurar um bom advogado, que você não deva procurar os seus direitos. Não é isso. Mas acima de tudo, antes de tudo isso, já começa um passo antes. Tá com um problema que você vai ter que levar para a justiça? Já bota seu joelhinho no chão ali e fala assim, ó, preciso levar isso para a justiça. Como é que eu faço isso? Quem é que vai me defender? Se já é um advogado que você já confia, eu falo assim, dá graça na vida do advogado que eu já estou acostumado, para ele entender e me ajudar da melhor maneira possível. Já ora pelo juiz, já ora pela parte adversária, entendeu? Para que haja entendimento e que a justiça de Deus se manifeste. E que se ainda assim, no final de tudo isso, num determinado momento, não for o resultado que você está esperando, consiga se alegrar e entender que Deus está no controle de todas as coisas. Porque é isso que Paulo fala, né? Vamos voltar aqui para o texto da palavra. Peraí, ô, irmão Sérgio, Pode completar, pode completar. Quando você fala disso da esperar, né, da justiça de Deus, a gente está também esperar o tempo, porque quando Deus vai fazer justiça, ele vai trazer uma compreensão, ele não vai se vingar. Então, por isso, às vezes a gente quer a resposta de imediato. Então, se a gente for resolver, se a gente for se defender, a gente vai lá e vai falar resolve do jeito hora. Da gente. Isso. Já com Deus, não. Ele vai fazendo com propósito e com ensinamento para a pessoa e para nós. Por mais que a gente esteja sendo injustiçado, a gente também vai ser com ensinamento. Isso aí que você acabou de falar é até com que eu já ia ler o versículo 3 aqui, ó. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor pelas minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. É isso que está falando. Catarina foi perfeito. A partir do momento que se eu recebo bem uma notícia que não é do jeito que eu gostaria, a gente está dando como exemplo aqui um caso de justiça, mas vamos ver, às vezes você pode se sentir injustiçado no local de trabalho, de você estar trabalhando ali a vida inteira, ser um funcionário que chega no horário, faz as coisas com dedicação, com esmero, não tira nada do trabalho para levar para casa, que a gente sabe que tem gente que às vezes faz isso, pega coisa se achando que é dele, mas não é. E na hora da promoção, quem que vai? Vai o outro. Aí você fica assim, poxa, mas por que o cara foi e eu não fui? Mas aí eu tenho que voltar atrás também, que diz que tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer com esmero, como se estivesse fazendo para Deus. Não importa, porque a nossa riqueza maior é uma riqueza incorruptível que está no céu. Por isso que ele também começa a falar, naquele texto de Coríntios, que ele fala de temos um tesouro em vaso de barro. Se você imaginar, pô, tesouro em vaso de barro, barro é um negócio que quebra, mas o tesouro é um negócio que você não consegue, para derreter o ouro, você precisa botar uma temperatura altíssima. Então o tesouro que fala naquele texto é justamente a vida de Cristo. A nossa salvação que habita dentro desse corpo que é corruptível, mas nessa salvação é uma coisa que não tem valor e é infindável. Então, partindo desse princípio, também temos que entender isso, que embora eu possa me sentir injustiçado, o meu comportamento, a maneira com que eu vou lidar com essa situação, vai servir de estímulo para outros irmãos. Por isso que nós fizemos as duas perguntas. Se você já se motivou com o testemunho de algum irmão e o que você pensa quando você está injustiçado. E a Thalita explicou muito bem aqui com o exemplo que ela deu. Mas Paulo também fala o seguinte, do 15 até o 18. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, e outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que eu estou incumbido na defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, o que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Algumas pessoas leem esse texto e acham que Paulo estava legitimando os falsos profetas. Não, não é isso que ele quer dizer. Paulo quis dizer aqui o seguinte, que ainda que tenham pessoas que provavelmente naquela época devem ter falado algo semelhante ao que eu vou falar agora, que é o que às vezes a gente ouve hoje em dia, alguns devem ter falado assim, tá vendo? Aquele Paulo fez tanta coisa falando de Cristo, está lá preso, está levando açoite, não sei o que, então segue o que eu estou falando aqui que vocês vão se dar bem. Mas muitas vezes esse tipo de discurso, irmão, é aquele tipo de discurso que está te levando mais para o lado da teologia da prosperidade,
de coisas que não está focando no reino, na vida espiritual, e que você pode ter um prejuízo com isso. E aí, mas o que Paulo fala? Que se ainda assim a palavra de Deus está sendo pregada, isso é o que é importante, porque o que vai fazer diferença na minha vida e na tua, ou na de quem está, é a palavra de Deus. Se eu verdadeiramente estou buscando a Deus, e se eu de repente estou numa congregação que às vezes está falando só da prosperidade, vai chegar um momento que eu vou falar assim, não é só isso que eu quero. Eu quero mais de Cristo, eu quero poder, porque eu não sei se vocês entendem assim, mas normalmente a gente vê que pessoas que desanimam na fé são porque estão com foco nas coisas materiais e não nas coisas espirituais. E também eu acho que tem a questão de não se permitir ser tratado, né? Isso. Eu acho que enquanto a gente não é tratado, a gente fica cheio de bagagem, de resquício, né? Cheio que nos de impede não me toque, sim, né? Cheio de reações. Que são humanas. Sim, e às vezes a gente nem se dá conta, né? Que falam que é aquelas reações involuntárias, porque ela vem por uma causa, e se você não trata a causa, você vai reagir. E é interessante porque a maneira que a gente reage com as pessoas, muitas vezes é como a gente vai reagir com o Senhor também. Justamente. E dentro desse contexto ainda, por exemplo, alguma vez na vida, aí é a terceira pergunta que eu faço para vocês, irmãos. Alguém ou alguma situação tem impedido você de levar a palavra de Cristo à frente? Aí eu vou pegar o Rogério aqui. Rogério, alguma vez você, na sua caminhada cristã, alguém chegou para você e falou assim, pô, cara, para de fazer isso, que não vai dar em nada, sua vida tá assim, você não vê, não sei. Ou você já vivenciou alguém falando algo do tipo que você vê que, pô, o cara, em vez de estar incentivando, tá matando a fé do outro, entendeu? Você consegue dar uma opinião sobre isso, desse tipo de situação, da pessoa ser uma oposição, mesmo que seja por inveja, ou às vezes a pessoa fala assim... Mas dentro ou fora da igreja? Tanto faz, porque eu acho que isso pode acontecer tanto dentro como fora da igreja. Eu acho que dentro da igreja é até pior quando acontece isso. Mas dê sua opinião aí. Que eu me lembro assim, agora não me recordo, mas se a gente pega, né, que o pastor chama, né, que são os ladrões de alegria. Ah, muito bom. E é até interessante, essa semana eu estava vendo uma pregação e a pessoa fala assim, né, como que às vezes, em momentos alegres, sempre tem aquela pessoa que consegue pôr uma notícia ruim. A pessoa estava lá, a esposa, e estava tendo o seu segundo filho, todo mundo feliz, porque veio um menino, tava a esposa já com a barriga cortada para já tirar a criança, e o médico chega, o médico vai fazer um parto, olha e fala assim, ó, o senhor não pode ter mais filho, porque o útero da sua esposa é muito fino. Caramba, durante a cirurgia... Aí você fala, cara, o momento mais alegre do meu filho, aí não muito contente quando ele entra no quarto, depois da cirurgia, o médico, já tá todo mundo ali naquele momento feliz, né, amando aquele filho, o médico entra de novo e fala pros dois, ó, esse aqui vai ser o seu último filho. Eu falo, ele fala, a gente vai passar por isso, mas daí eu acho que assim, acho que a nossa convicção com Deus, o que Deus quer, como, né, voltando um pouco o gancho atrás, às vezes as pessoas dão testemunho, e a gente, às vezes, muitas pessoas não se alegram. Pelo testemunho mas da por vida. que aquela pessoa vai? Que é o que acontece. Muitos aproveitavam, ah, tá bom, Paulo é isso, eu vou falar também. Mas vai na vontade, né? Vai, às vezes, daquela maneira, a minha maneira de falar, sabe? É muito simples a gente pegar a palavra e só falar as coisas boas da palavra. Mas Jesus mesmo fala, como essa semana mesmo ela tá, não lembro qual que é a passagem, se ela lembra, depois ela fala, que Jesus, que ele pergunta, as pessoas vão questionar ele fala, então, mas você vai me falar isso? Não. Ah, então também me dou o direito de não falar isso para você. Uhum. Então, é bem isso. Então, tanto dentro, tanto fora. As pessoas querem colocar crédito nas situações, em tudo. Eu falo, eu por mim, muitas coisas, eu falo, eu apanhei. Que eu falava assim, não, aconteceu porque eu fiz isso, porque, não, porque se eu não tivesse falado isso, não tinha acontecido. Aí você fala, cara, através de tudo isso, tem Deus por trás. Sim. Agora, além disso que você está falando, que são coisas que fazem realmente a gente refletir sempre naquilo que acontece no dia a dia da gente, e esse negócio de você falar ladrões da alegria, realmente, porque às vezes são coisas bobas, e vai nessa linha o que eu vou falar agora, são coisas bobas que nos tiram do foco de Cristo. Por exemplo, eu vou falar, eu sei que você até vai rir do que eu vou falar, porque você estava junto comigo. Por exemplo, você às vezes deixar de se alimentar da palavra de Deus, ou de proclamar a palavra de Deus, porque você está olhando defeitos
no homem, ou coisa que você acha que é defeito, fala assim, ah, eu não gosto do jeito que fulano fala, eu não gosto do jeito que fulano prega, ou não sei o quê. Cara, peraí, você não tá ali por causa... Por exemplo, você não tá aqui assistindo escola bíblica por causa do irmão Sérgio, se for por causa de minha misericórdia, tá? Com essa voz fanhosa que eu tenho, com os cacuetes que eu tenho, que eu pareço às vezes filho de italiano mexendo a mão pra lá e pra cá. Eu também faço isso. Então, você tá perdido, entendeu? Aqui hoje, por exemplo, você só ia poder assistir essa aula bíblica por causa da Thalita, porque se for por causa da minha... Entendeu? Nós dois feios aqui, ela é a única que tá embelezando o cenário aqui, entendeu? Mas não é isso. Se você for ficar parando de... não vou porque eu não gosto do jeito que o pastor fala. Eu não vou porque eu não gosto do jeito que o louvor... Vou contar um negócio pra vocês aqui. Igreja, cara. Igreja. Você tem que congregar na igreja que está falando da volta de Jesus. Na igreja que está falando que você tem que morrer para o mundo e viver para Cristo, que é isso que nós estamos estudando. Nós temos que entender, estar numa igreja que fala a palavra de Deus. E isso... A igreja que nós congregamos hoje fala, não é só a comunidade, mas existem outras placas de igreja que também falam isso. Agora, fora isso, tanto eu, como o pastor Alexandre, como a pastora Débora, como o Rogério, a Thalita, o Rodrigo, quem quer que seja da igreja, o Bruno, cada um tem seu jeito, porque nós somos seres humanos com características diferentes. Então vai ter a pessoa que gosta de ouvir o Bruno falar e que não gosta de ouvir o irmão Sérgio falar. Vai ter a pessoa que gosta de ver a Thalita falar e não gosta de ver a pastora Débora falar, entendeu? Mas isso são coisas do homem, isso não são coisas que podem impedir o nosso caminhar dentro da igreja. Então a terceira pergunta que eu fiz é isso. Existe alguém ou algo que te impede de caminhar com Cristo? Se você estiver deixando de congregar, porque não falo, né, como às vezes o pastor fala, eu não vou porque fulano não fala comigo, porque fulano não olha para minha cara. Não é o fulano que vai te dar o caminho da salvação. Quem vai te dar o caminho da salvação é Cristo Jesus, que morreu na cruz por mim e por você há mais de 2000 anos atrás. Então você perder seu tempo por causa desse tipo de picuinha, de deixar de ir num culto na igreja, de deixar de participar de uma escola bíblica ou de qualquer outro evento, porque você não gosta de quem está falando ou de quem está tocando, meu irmão, eu acho que você precisa voltar um pouquinho atrás, ter um particular com Deus mesmo, porque se você está se colocando assim, é porque você está se achando melhor do que os outros. Entendeu? E muitas vezes, como a Thalita já falou, da gente não deixar de ser tratado. Isso. E uma coisa assim que, com o tempo, que eu fui entender, às vezes a gente tem alguns raciocínios, por exemplo, o seu Sérgio chegou na igreja e falou boa tarde. Falou, cara, aí o meu pensamento, como pode? Mas assim, é porque é o meu pensamento, outra pessoa às vezes nem prestou atenção. Então assim, as minhas defesas, aquilo que eu trouxe, a minha bagagem da família. Eu falo, a Thalita, a gente não teve o privilégio de nascer em berço evangélico. Eu também não. Então a gente traz alguma bagagem do irmão, de família, de pais, de primo, de famílias, que a gente lembra, essa situação me recorda daquele meu irmão que eu tinha raiva. Então eu trago essa raiva, falo, cara, calma aí, tem que ser tratado. Sim. Sabe? E se a gente, eu falo dentro da igreja, se alguma coisa dentro do culto tá atrapalhando, cara, a gente tem que mudar. Sabe, tem gente que gosta do fundão, é mais confortável. Mas se o fundão tá te fazendo prestar atenção em tudo, muda de lugar. Muda de lugar. Você tá na primeira, vai receber a benção direto do pastor. Isso aí lembra de escola, né? Que a professora ficava observando o aluno que estava dando fundão. Às vezes tinha um rendimento ruim, o que a professora fazia? Fulano, senta aqui pertinho de mim. Por que o pessoal do fundão gosta do fundão? Porque ele tem a visão total da sala e ele bagunça com todo mundo. Entendeu? Não, a gente até entende que tem realmente também, como lembrando na época de escola, que tinha aqueles colegas que sentavam no fundo porque era mais tímido. Sim. Né? Não quer ficar mais... E não atrapalha a vida de ninguém. Né? A Thalita era timidez, eu era pra bagunça. Eu também. Não, eu também bagunçava. Mas o que eu digo assim, o fato que você tá citando é perfeito. Porque você às vezes fica ali no fundo e não presta atenção realmente no que é essencial, que é a palavra. Você está ali no fundo, porque às vezes você quer dançar mais escondidinho, ou glorificar Deus e ninguém ficar... Mas não desvie sua mente, não desvie daquilo que é essencial, não desvie... Porque o mais importante que a gente vê nesse texto, por exemplo, é justamente isso. Eu vou até voltar no texto que o Rogério leu, que é lá de 2 Coríntios, quando ele diz assim, no 2 Coríntios 4, quando ele diz assim,
no versículo 10, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Então, assim, como é que eu posso realmente demonstrar que eu estou morrendo, que eu estou vivendo essa morte de Cristo na minha vida? Essa morte de Cristo na minha vida, você vai falar assim, irmão, então alguém tem que me crucificar? Não, não é isso não, meu irmão. Mas você morrer para as coisas do mundo. Então morra para essa coisa. Se o seu problema é timidez, Senhor, eu preciso morrer para a minha timidez. Eu preciso estar livre porque eu estou dentro da casa do Senhor. Ou às vezes eu sou tímido no meu local de trabalho, quando eu percebo uma oportunidade de alguém que está precisando ouvir uma palavra. Eu, por exemplo, essa semana eu fiz algo que, se eu fosse olhar o Sérgio de uns 10, 15 anos atrás, eu não faria. Quantas e quantas vezes no meu passado eu vi gente com dificuldade, seja por um motivo ou por outro, e às vezes o Espírito Santo fala assim, vai orar por essa pessoa, e eu travando. Hoje não, graças a Deus que nessa semana eu estava ali viajando com um rapaz ali que trabalha comigo ali, vi que ele estava ali meio chateado, uma coisa que tinha acontecido com ele, e logo de manhã o Espírito Santo disse assim, ora com fulano, ora com fulano, ora com fulano. Rapaz, enquanto eu não fui fazer aquilo, eu não tive paz. Aí na hora, né, eu também dei um tempinho ali, porque a gente chegou, tinha que começar a fazer as coisas do trabalho, mas na hora que eu vi que deu uma entrada, eu falei assim, fulano, senta aqui, calma um pouquinho, vamos orar, posso orar com você? Pode. Aí orei e tal, não sei o quê. Rapaz, a gente tem que fazer isso. Então se eu sempre falei, eu acho que talvez vocês lembrem, que eu já falei isso várias vezes na escola bíblica, que isso foi uma das grandes dificuldades que eu tenho, ainda estou melhorando, mas eu sempre tive dificuldade disso, de chegar e orar pelas pessoas. E ultimamente eu não tenho, eu tenho assim, quando pinta a oportunidade eu vou na loucura mesmo, eu vou obedecer. Se aquilo vai fazer efeito na vida da pessoa ou não, porque é como até a Amanda citou na aula passada que ela estava aqui com o Renato, ela falou assim, se é bom, por que você tem medo? Se o que você está oferecendo para a pessoa é coisa boa, é coisa do coração, não tenha medo. O particular, depois, a semente que você lança, quem vai cuidar, quem vai plantar, quem vai regar é Deus. Mas faça a tua parte, lança a semente. E para de ficar com essa coisinha de que, eu não gosto do jeito que fulano prega. Meu irmão, você está ali de novo. Você não vai ser salvo por nenhum dos pastores, por nenhum do grupo de levita, por ninguém do grupo de oração, por ninguém que trabalha na parte do som, na portaria. Não, você vai ser salvo porque você acredita em Jesus e você faz parte do corpo de Cristo. Isso é que você tem que entender. Isso é que você tem que entender. Só para completar, uma coisa que eu fico pensando assim, a questão do relacionamento, né? Tem pessoas que a gente bate o olho, a gente já tem uma afinidade, outras a gente já tem mais dificuldade. E com essa que a gente já tem dificuldade, a gente já coloca às vezes uma barreira. E a gente não pode invalidar. Sim. Porque senão a gente também perde a oportunidade de ser abençoado, de aprender, mesmo que a gente tenha dificuldade de se relacionar com aquela pessoa. E entender que Deus usa todos que estão ali. Do jeito que Ele quiser. Exatamente. E somos as pessoas instrumentos na mão dele, né? E aquela coisa, às vezes a gente acha que, porque, eu não gosto do fulano, a gente acha que é sempre o fulano que tem que mudar, e não a gente que precisa mudar alguma coisa. Então, às vezes, o que está precisando mudar é a maneira que a gente está olhando. O foco. Isso. E muitas vezes é uma coisa que a gente até brinca, né? Que se a gente não deixa de ser tratado, vamos falar, com as nossas famílias, antes da gente aceitar a Jesus. Então sempre tem aquele irmão, aquele primo, aquela pessoa que... E aí quando a gente vem para a igreja, a gente fala, não, agora é tudo diferente. Não, Deus vai vai ter pessoas que vai ter a personalidade, aquele tipo de brincadeira, que te traz a lembrança. Você fala, e agora? Né? Vou ser permitido? E é o que Paulo tá dizendo. Ele mesmo essas pessoas... Que por inveja, né? Por inveja, então assim, estão falando, então daqui a pouco essa semente vai. Algumas demoram mais, algumas demoram menos, mas vai. Se a pessoa permitir, né, ser regada, né? E além disso, somando com isso aí, quando ele fala de inveja também, a gente entende que, quando ele fala dessa pregação, dessa questão, porque é isso que a gente tem que se preocupar, meu irmão. Por que eu estou insistindo tanto nisso? Porque às vezes você fica pulando de igreja em igreja, achando que, igreja A é melhor do que a igreja B, porque tem um cara que fala melhor, lá porque tem quem canta melhor, porque como eu já ouvi, eu vou ficar em tal igreja porque tem a salinha para as crianças, e na igreja que você tá... Meu irmão, são coisas que, poxa, se você tá num lugar, por exemplo, como esse, que não tem salinha para criança, aí que você também tem que ficar para ajudar aquela igreja a crescer e ter uma salinha para criança. Ou seja, você está buscando o melhor para a sua vida, para a vida da sua família, beleza, mas entenda que você faz parte da família de Cristo. Então por que você quer o melhor para os seus filhos carnais, de sangue, e não quer o melhor para a tua igreja?
Por isso que a gente volta de novo àquela questão, quando o pastor fala do ladrão de dízimo. Você é ladrão de dízimo, ladrão de Deus, por quê? A gente está cansado de saber vários trechos bíblicos que diz que Deus não precisa do nosso dinheiro. Mas na verdade, quando você realmente tem um coração, como a Thalita fez oração na quinta-feira, como você tem um coração realmente aberto, pedindo perdão para Deus pelas vezes que você deixa de oferecer o teu melhor para Deus, é porque na verdade você está sendo um coração sincero e gratuito e fala assim, caramba, como até alguém já disse assim, na verdade eu não estou pagando o dízimo. Eu estou devolvendo só 10% e Deus ainda me deixa ficar com 90%. Olha que matemática bonita. Entendeu? Então você realmente perder. E ele dá o privilégio da gente fazer isso. Não é igual na época romana que você era obrigado a dar o imposto. Justamente. Não. Deus não manda um raio na tua cabeça se você esconder o dízimo. Só que também, vamos pensar, né? Vamos tratar nesse assunto. Se eu quero ser bem tratado, se eu quero bem, a gente está num mundo que tudo depende de dinheiro. Então, se você quer estar numa igreja onde tem salinha para os teus filhos, contribua com a igreja. Se você quer estar numa igreja que tem um melhor som, que tem um melhor ar-condicionado, contribua com a igreja. Se você quer estar numa igreja que faz ação social, que pode fazer ministério de ação social, de ajudar, levar marmita, roupa, não sei o quê, contribua com a igreja. Porque se você não está contribuindo, alguém está contribuindo. Entendeu? E mesmo que essa pessoa, você fala, deixa fulano, né? O Rogério e a Thalita são empresários, tem muito dinheiro para contribuir. Ai, né? Que seja dobrado, né? Não é que você possa dar um dízimo de 10, 20 mil, né? Mas recebe, né? Já pensou? Dar o dízimo de 10 mil é porque você ganha 100 mil. Né? Então, mas, meu irmão, não fica só esperando os outros fazer. Você pode fazer. Se é R$1 que você pode dar, dê R$1 com alegria. Lembra da viúva que só tinha aquele dinheirinho, foi lá e deu. E Jesus falou, foi o que melhor dizimou, porque deu, mesmo na falta ela deu. Então, a gente está falando isso, não é porque, irmão, você está falando de dízimo, porque o pastor, não é isso não, meu irmão. Porque isso é mostrar que você tem alegria. Isso é mostrar de que você pode levar a palavra de Deus, independente da condição que você está fazendo, certo? E você sabe como uma coisa que eu pensei nisso, a questão, né, do que o senhor falou da pessoa chegar ali e achar que está faltando alguma coisa. Eu acho que também a gente entender que a gente está ali para servir, não para ser servido. Justo. Então a gente está ali para fazer a diferença. Então se a gente olhar para o próprio Jesus, ele poderia, ter os pés lavados ali, né? Mas não, ele lavou os pés dos discípulos, entendeu? Então ele já mostra como a gente deve fazer. Aí é bem o que o Bruno estava falando na quinta, sobre a nossa visão. Sim, de entender da onde que você estava e por que você já não consegue mais ver essa alegria, né? Que ele estava falando isso na quinta-feira, né? Pode continuar. Não. Né? Então, porque isso até foi bom você lembrar que eu já estava esquecendo disso. Quando o Bruno falou aquilo, eu até escrevi no chat, porque eu acho que muitas vezes as pessoas ficam nessa dúvida de por que eu não tenho mais aquele primeiro amor? Por que mais eu já não tenho aquela alegria? Porque você às vezes está focado só na parte material. Sim. Você está medindo o teu relacionamento com Deus só com aquilo que Deus te dá. E não como assim, como às vezes muitas vezes a gente louva, mas será que você vive isso quando você louva? Eu te louvo pelo que tu és? Ou você queria trocar a canção da letra e falar assim, eu te louvo pelo que tu me dás? Entendeu, meu irmão? Então a gente tem que ver isso, porque Paulo está dando... Paulo, quando ele fala que ele ficou preso na guarda pretoriana, primeiro, guarda romana, que eu já falei na aula passada, era uma guarda de elite, quer dizer, Deus, até como o Rogério lembrou bem, ele sendo romano, ele já teve uma influência em homens que eram homens experimentados pela batalha, ou seja, homens que provavelmente tudo para eles era a força do escudo e da espada, e ver pela vida de Paulo, do sofrimento, uma força maior que eles não tinham. Então olha como Deus já foi soberano de botar Paulo ali naquela situação para mostrar para os caras, vocês são tropa de elite, mas eu sou um soldado de elite porque eu aguento muito mais sem ter uma espada e um escudo na mão. Já começa por aí. Na igreja, quando Paulo começa a tocar nesses assuntos, de falar que está preocupado com a vida, se alegrando com a vida dos irmãos, né, que vê que o sofrimento, as cadeias dele tem estimulado a vida dos outros, então você também tem que entender, se eu tenho uma vida difícil financeiramente falando, mas eu sou fiel no meu dízimo, meu irmão, você pode ter certeza que o teu testemunho vai servir de estímulo para muita gente, para gente até que ganha muito mais do que você, vai falar assim, poxa, como é que o irmãozinho ali está ganhando R$1.000 por mês e está dando R$100 dele de dízimo e está vivendo com alegria, e eu que ganho sei lá quantos mil e não tenho coragem de dar o dízimo, fico negociando com Deus. Então, a gente tem que... Sabe, eu acho que se a gente não conseguir obedecer os princípios, como que a gente vai conseguir obedecer aquilo que Deus nos pede? Parece ser até loucura da nossa cabeça. Sim, e como é que Deus vai te dar coisas, como fala assim,
ser fiel no pouco, Sim. né? No pouco de aí ser fiel no muito, e o muito eu te dou. Então como é que você quer ganhar mais bênção de Deus se você não está sendo fiel no pouco com Ele? É difícil, né? E aí a última pergunta que eu fiz para os irmãos, que tem a ver com isso que nós estamos falando, é: você realmente está preparado para ver a glória de Deus sendo espalhada pelo mundo? Ou será que você sempre fica naquele questionamento assim: ah, eu fui injustiçado, eu já pensei em morrer porque não recebi aquela promoção, que é até uma coisa interessante. Será que você já pensou em morrer? Se você já pensou em morrer, por quê? Não precisa escrever aí não, mas por que você pensou em morrer? Será que foi como o Bruno falou na quinta-feira, será que na hora que você sentiu que estava a falta do primeiro amor, você teve vontade de morrer? Mas morrer por quê? O que estava te faltando naquele momento? O que estava servindo de balança para você medir naquele momento o teu relacionamento com Deus? Pode ser, como o Bruno falou que ele não chegou a essa resposta, como a própria pastora completou depois, dizendo que muitas vezes também vem esse tipo de questionamento, porque é natural o nosso ser humano. Às vezes você está fazendo um esforço e você vê as coisas só indo contra você. É natural, você se cansa, você começa a pensar, mas Deus, por que isso? E aí eu volto de novo que eu tenho agradecido muito a Deus por essas aulas. Eu sempre falo que Deus tem sido realmente soberano, porque uma coisa vai puxando a outra. Se vocês forem pegando sempre a sequência da escola bíblica, das pregações de domingo, de quinta-feira, Deus não deixa de um assunto sem terminar. E se vocês forem observar, acho que tem mais ou menos um mês que nós estamos falando sobre isso, sobre obediência, sobre maneira de você se reconhecer como cristão, de você se autoavaliar. Por quê? Porque, entenda, meu irmão, como a pastora muitas vezes fala, Deus está tratando, é o momento que nós estamos sendo tratados na igreja. Sim. É o momento que nós estamos sendo tratados, até mesmo, eu já vi não só a pastora Débora falando, o pastor Alexandre, como vários outros pastores de pregação por aí no mundo inteiro, que até ouvi um pastor americano esses dias falando assim, olha como Deus é soberano. Satanás talvez quisesse parar a igreja, fechando as igrejas por causa da pandemia. O que aconteceu? A quantidade de igreja que está fazendo transmissão online está atingindo muito. Quer dizer, aí o pastor falou assim, perdeu de novo Satanás. Você achou que ia fechar a igreja e ia matar? Não. A gente sabe que infelizmente tem muita gente que está deixando de congregar, mas muita gente está chegando ao reino de Deus justamente por causa desse aumento da transmissão. Até essa igreja que eu vi essa pregação, ele fala no culto ao vivo, que depois é gravado, né? Uhum. Ele fala, a igreja nem tem tanto, mas na hora do culto tem 4, 5, 6, teve um dia que até quase 10 mil pessoas na live vendo. Então assim, eles estão alcançando, e uma coisa que ele sempre fala, ele fala, eu não sei de onde vocês estão vindo, mas que a palavra de Deus pode chegar até vocês, às vezes vocês nem vão vir congregar aqui comigo, mas a palavra de Deus está sendo levada. E é o que você falou, está chegando muito mais longe, né? E aí, para caminhar já para o final da nossa aula, eu quero só focar em 2 versículos do capítulo 1 de Filipenses, que diz lá, o 21 e o do 21 ao 24, ó, diz assim: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Ou seja, nós como cristãos, o nosso desejo é morar na eternidade com Cristo. E Paulo expressava isso. Ele falava assim, lógico que viver com Cristo é muito melhor. Principalmente nesse ano que a gente quer que acabe, né? Que é um ano que realmente vai ficar na história com tanta dificuldade, né? Financeira, saúde, enfim, distanciamento social e tal. Porém, eu vejo assim, até essa questão, teve o lado ruim sim, mas a gente teve a oportunidade de fazer aquilo que nunca foi feito. Até mesmo, por exemplo, uma das coisas que eu vi, por mais que eu adorasse em casa, tudo, foi necessário não só adorar, mas construir um altar de adoração, porque é diferente. Muito bom. Então eu vi que a gente teve nesse tempo a oportunidade de fazer, entendeu? Aí é a questão do olhar mesmo. Se a gente tiver o olhar como a maioria, a gente só vai ver as coisas ruins. Mas se a gente tiver um olhar de Cristo, a gente vai poder tirar lição, ensinamento, crescimento, amadurecimento. Então foi um tempo muito importante para a família, para poder a gente aprender a se relacionar mesmo com esse tempo, né, mais fechado,
conduzir os nossos filhos, porque deixar eles também só em casa é um tempo, né? Sim. Se eles ficarem muito ociosos também pode se tornar uma brecha. Então, um tempo que a gente teve de poder Ensinar de deixá-los assim, sabe, aproveitar melhor o tempo de uma E a forma gente- mais saudável. E a gente experimentar aquilo que a gente não experimentava, né? uma intimidade. Então é escola, a gente fazer aula com eles. Voltar a Ter esse estudar. tempo. Eles falam assim, tem um momento mais difícil porque tá todo mundo junto o dia inteiro, né? Porque você tem aquele tempo do trabalho, o tempo da escola, então você se junta na hora da brincadeira, na hora do jantar, e agora não, agora é sempre, sempre, sempre. Então tem esse lado, mas se você pegar sempre o lado bom da coisa, o que eu estou aprendendo, o que eu estou construindo? Que é o que ela falou. Então assim, eu acho que foi mais bênção do que o pessoal coloca, né? Essa dificuldade. Eu Pois acho que teve dificuldade porque a gente teve que se Se moldar. adaptar. Mas Sim. quantas, a gente tem visto, tem falado, quantas pessoas não querem mais voltar para o que era antes? É. Até porque elas evoluíram, Porque né? viu que esse jeito, home office, vamos falar de trabalho, é melhor, eu tenho mais benefício, eu consigo produzir e também ter vida em família. Justamente fazendo essa comparação, cabe nisso, porque Paulo, é lógico, ele não tinha esse mesmo contexto que a gente tem hoje. Mas Paulo, olhando para as prisões que ele sofria, ele é lógico que quem quer estar preso, sofrimento, você quer acabar com o sofrimento. E ele sabia que a melhor forma de acabar o sofrimento era morar na eternidade com Cristo, né? Mas ele também entendia que aquele sofrimento dele, que é como vocês bem estão falando, aquela situação que fez ele ficar aprisionado, e a gente, de certa forma, ficamos aprisionados, numa situação de restrição de liberdade, que é isso que uma prisão faz, é a restrição da liberdade, ele entender com aquela restrição que aquilo tinha um proveito para o reino de Deus, e é o que vocês estão falando. Ficamos restritos, mas o que a gente conseguiu de benefício? Eles deram o exemplo aqui perfeito. Então, irmãos, Deixa eu só concluir. sim. Não, Olha que bênção, gente. Eu tinha que ter trazido o pessoal mais tempo. Não, é só porque assim... Eu não preciso nem mais dar aula, já estou arrumando 2 professores para dar aula aqui. A questão, assim, o fato de ter passado por esse tempo não quer dizer que a gente não tem que retornar. Sim. Porque existe um tempo e um propósito. Então, o Isso. tempo de ficarmos em casa já foi. Já foi. Agora é o tempo da gente congregar juntos e dar sequência. Então, assim, agora a gente tem um altar de adoração na nossa casa, mas também precisa seguir. É uma somatória, não uma divisão. E não ficar, porque senão a gente se acomoda, né? Tu fala Sim. assim, não, mas aqui eu já consegui, já tá legal, tá seguindo, mas não é a mesma coisa. Isso é importante você falar, porque em casa a gente sempre vai arrumar alguma outra coisa para fazer. Por isso que o pastor sempre fala, culto não é live, culto é culto. Então você está na sua casa, você levanta, você faz a adoração a Deus, né? Como eles tiveram, achei muito fenomenal quando teve período realmente que a igreja estava fechada, que o pastor e a pastora iam lá na casa de cada um, levar o kitzinho da ceia. Gente, que coisa maravilhosa, entendeu? Você poder receber em casa, fazer a ceia, você está naquele sentido de comunhão. Então, assim, como vocês bem falaram, o momento é da gente voltar a congregar, até porque na igreja é aquilo que Paulo está falando. Na igreja é que você vai poder mostrar aquilo que Deus está fazendo na tua vida para o outro irmão que está precisando ser estimulado. E ser tratado também, né? E ser tratado. Que a gente tá com os irmãos. Isso que eu ia falar. Um pastor, a gente às vezes fala assim, que igreja é lugar de doente. Outro dia eu vi um pastor falando uma coisa que eu achei interessante. Ele falou, não, igreja não é lugar de doente. Igreja é lugar de gente que está sendo tratada. Eu achei isso fenomenal, porque o doente às vezes vai para o hospital já com aquela, eu vou morrer, não vou conseguir, o médico já falou que eu tenho um mês de vida. Em compensação tem aquelas pessoas que o médico fala assim, te dou 1 semana de vida. Aí a pessoa fala assim, enquanto eu estiver servindo a Deus, Deus é que vai me dar o tempo de vida. Sim. Então a pessoa vai para ser tratada, vai para ser curada. Isso eu achei fenomenal. Então, meus irmãos, quer falar mais alguma coisa, Rogério? Eu achei que você ia falar alguma coisa. Da volta para a igreja. Você consegue adorar em casa? A gente consegue, mas eu acho que na igreja, não é mistificando, né? Mas é totalmente diferente Faz parte a dos maneira. princípios, né? Sabe? E não é uma fuga, aquela coisa, não aguento mais ficar em casa, então vou fugir para a igreja. Não. É o coração que eu tô indo lá para adorar a Deus. Qual que é o foco de eu estar indo, né? Justamente. É o amor a Deus, é esse momento em comunhão, a adoração. Cara, o louvor tudo, né? É tudo. Porque é o que Paulo fala aqui, ó. Porque assim, ó. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós. Então ele falando que em vez dele morrer, ele quer ficar, né? Para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriados em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Ou seja, olha que coisa importante essa questão de você voltar para a igreja. Também como eles já pontuaram. Porque se você é uma pessoa que realmente, durante todo esse período que a gente está vivendo esse ano,
passou por dificuldades, mas está encontrando alegria e força para voltar e falar, não, eu quero ir lá louvar ao Senhor, testemunhar do poder daquilo que Ele tem feito na minha vida, essa sua presença serve realmente de motivação para outras pessoas. Combustível, né? Combustível, gente. Então, tudo que eles falaram aqui é o que eu espero que vocês pensem hoje. Das 4 perguntas que eu fiz para vocês, que se algum testemunho de algum irmão te motivou sua fé, se você tem algum comportamento, sentimento ou pensamento que não condiz com a fé em Cristo, ou que te impede de congregar com os outros, né, de permanecer, a última pergunta que você realmente está motivado para ver a glória de Cristo espalhada pela face da terra? Isso é que tem que ser uma das coisas principais para a gente. Porque quando você está focado nisso daí, você pode ter certeza que Deus vai te propiciar todas as outras coisas que você precisa. E quando você está focado em demonstrar para o mundo, que apesar do mundo estar indo para um ritmo que parece que não vai ter o fim, ou que vai ficar o resto do tempo assim, já estão gente falando que deve continuar usando máscara até 2021, melhor nem pensar nisso. Vá fazendo as coisas pedindo para que Deus dê o melhor. Na hora que tiver que ser, vai ser. Entendeu? E viver esse momento de restrição com alegria, com liberdade, voltando para a igreja, para, como eles bem pontuaram, ser tratado, e voltando para a igreja para você servir de modelo, de exemplo para os outros. Por fim, eu queria deixar para vocês refletirem no seguinte. Paulo, nessa carta que ainda não terminou, a gente vai pegar o finalzinho dela e o começo do 2º capítulo semana que vem, mas o testemunho de Paulo, ele tinha foco em 3 coisas. No passado dele, ou seja, ele mostrando que todo o passado dele não impediu que ele fizesse, proclamasse o Evangelho de Cristo, e a própria vida dele servisse como testemunho. O presente dele naquela época, ele ainda, mesmo estando preso, mesmo em meio de dificuldade, ele estava preocupado em proclamar a Cristo, e é esse tipo de coisa que a gente tem que ter. Posso estar passando dificuldade, mas o meu foco tem que ser salvar Cristo, lembrar do passado daquilo, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, lembrar daquilo, das coisas boas que Cristo já te fez, manter esse foco no presente para você proclamar, mesmo estando em dificuldades, e o futuro, que pensar como Paulo, se morrer para Cristo é lucro, mas se o viver também viva, não queira ficar só vivo para ficar viajando, só pensando nas coisas boas, não, de novo, irmão, não estou falando que você não pode desejar isso, mas se o seu viver tem que ser principalmente para proclamar a palavra de Cristo. Tá? Proclamar a palavra de Cristo. E o único desejo de você morrer não deve ser, como a gente até saiu do mês de suicídio aí de setembro, o seu desejo não deve ser morrer por qualquer coisa, porque foi injustiçado, não. O seu desejo deve ser morrer em Cristo, morrer para as coisas que te desviam do caminho de Deus e caminhar junto com Cristo e saber que na eternidade você vai ter coisas inimagináveis que nenhum dos profetas, e acho que nem a gente, se subisse hoje aos céus, iria conseguir descrever toda a glória do reino dos céus. Amém? Amém. Quero agradecer aos meus amados irmãos, muito feliz de ter vocês aqui, depois de várias tentativas conseguimos. Bom, né? O irmão foi perseverante, gente. Né? Mas contei com uma ajudinha, uma ajudinha. A sabedoria. Né? Eu contei com uma sabedoria pastoral para poder, né? Porque essa semana realmente eu mandei, passou, o senhor está pensando aí, me dá 5 minutinhos, daqui a pouco você falou, o Rogério e a Thalita vão. Mas amém, irmãos. É obediência, gente. Obediência, viu? Obediência. E eu deixo aí livre para onde vocês fazerem a oração de encerramento. E lembrando a amada igreja que hoje nós temos ceia, temos a consagração do pastor Milton. Tem mais uma coisa que o pastor falou lá que eu esqueci. Aniversário da pastora. Aniversário da pastora, meu Deus. Perdoa, pastor. Não podemos esquecer. Né? Já fica o nosso beijo, abraço, que Deus abençoe bastante a vida da senhora. Seja sempre essa mulher de fé, guerreira, ungida, esposa modelo, mãe também modelo. Somos muito gratos de sermos membros do rebanho da senhora e do pastor Alexandre. Amém. Pode orar aí? Senhor, nós te agradecemos e nós te louvamos, Deus, por esse tempo que nós passamos aqui, ó Pai, nos alimentamos da Tua Palavra. Amém. Te agradecemos, ó Deus querido, porque a Tua Palavra, Senhor Jesus, nos ensina, ó Pai, com pessoas, ó Deus, que são como nós. É verdade, Deus. Que têm as suas fraquezas, as suas fragilidades, ó Deus, mas que nos ensina. Sim. Que o posicionamento, o entendimento, ó Deus, da missão, Pai,
nos faz superar, nos faz vencer as glórias a adversidades, ó Deus, das quais nós passamos nesse mundo, ó Deus. Sim, sim. Eu quero pedir ao Senhor Jesus, Pai, que nós tenhamos, assim como Paulo, ó Deus, a maturidade, É verdade. temos, ó Deus, a obediência, ó Deus querido, que ele teve. Poder entender o propósito, Senhor Jesus, e fazer isso com empenho, Deus. com alegria, Sim, com Deus. temor, ó Pai. Sim, E é isso que eu quero pedir ao Senhor Jesus, que nós não venhamos, ó Pai, ser como também diz na palavra do Senhor, como sanguessugas, ó Deus. Estarmos Deus. ali, Senhor Jesus, somente querendo receber. Não, Pai. Nós queremos oferecer, Usa-nos, mas de Senhor. uma forma natural, Senhor. Exalando, Senhor, aquilo que nós vivemos com o Senhor, Deus. Não como uma religiosidade, mas entendendo verdadeiramente o Teu reino, Senhor. Amém, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, que o Senhor abra a nossa mente, nos ajude a compreender e a discernir, Pai, as coisas do Teu reino, Senhor. Que nós possamos passar pelos lugares que o Senhor nos colocar, Pai, entendendo o propósito, a missão, edificando vidas, salvando vidas, ó Pai. É verdade. E que nós não venhamos, ó Pai, murmurar, que nós venhamos seguir exatamente o exemplo de Paulo, Senhor. Sim, Que Deus. mesmo, Senhor Jesus, machucado, mesmo preso, Senhor Deus, Jesus, dá-nos essa ele força. motivava, ele alegrava, Senhor Jesus, os seus irmãos, porque, ó Deus querido, a decisão não era, Senhor, olhar para si mesmo, mas era olhar para o Teu reino, olhar para as pessoas e saber, Deus, que com a nossa posição nós podemos resgatar as vidas É que verdade, estão sendo Senhor. aprisionadas por Satanás, Deus. Nós sabemos que o Senhor está voltando, ó Pai, e nós não Glórias a queremos Deus. perder tempo, Maranata, Senhor. Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, e te louvamos em especial, porque nessa manhã nós já podemos, ó Deus querido, glorificar o Amém, Senhor Senhor. pelo aniversário da nossa pastora, verdade, Senhor. Deus. Nós te agradecemos por mais um ano de vida, ó Deus. Sim, E Deus, nós te louvado agradecemos seja, porque Senhor. sabemos, ó Deus, que esse ano vai ser especial, Pai. Diferente de todos os outros, Amém, Senhor Senhor. Jesus, porque o Senhor sempre tem coisas novas para as nossas É verdade, vidas, ó Pai. Deus. Por isso nós podemos sim, Pai, declarar e esperar, criar expectativa, Senhor Jesus, porque sabemos que o Senhor faz muito além daquilo que nós esperamos e pedimos, Pai. Sim, Nós te Deus. agradecemos por esse momento e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus amados irmãos. A paz do Senhor Jesus. Compartilhem a lição mais uma vez. Reflitam em cima do texto. Vamos fazer 1, 2, 3. Tchau. Beijo.